Olá, boa noite. Eu sou a Dodi Leal, sou professora aqui do Centro de Formação em Artes e Comunicação da UFSB. Estamos no campus Asígenes Costa, em Porto Seguro, dia 21 de julho de 2021, às 19h10, no curso Pedagogias da Cena, do primeiro ciclo, via IAC. E hoje a gente tem a aula Pedagogia e Experiência com uma pessoa convidada muito especial que estudou comigo na graduação em Artes Cênicas. Tenho muita honra de te receber, te reencontrar depois de tanto tempo. A gente teve alguns encontros nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? Mas essa é uma colaboração que eu espero que a gente se reaproxime, faça muitas outras colaborações. Esse aqui atrás é o Nigiri, meu gatinho que está andando na prateleira. Eu vou apresentar P. Braga para vocês e logo em seguida passo para você, tá, P? P. Braga é bicha, professor e artista da presença, mestre em cultura, filosofia e história da educação pela USP e doutorande em currículos, cultura e diferença pela UFMG. Bacharel em Artes Cênicas pela USP e licenciado em Artes pela FAMOSP. Atua como professor substituto dos cursos técnicos de teatro e artes no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, né, assim que fala, Campus Diamantina, IFNMG, onde também é presidente da Comissão de Criação da Licenciatura em Artes Cênicas e professor da especialização pós-lato sensu em Teatro, Educação e Arte e Tecnologia. Muito obrigada, P, por estar aqui conosco e ter aceito esse convite, e estou aqui borbulhando também de felicidades com essa conexão com o tema. Eu lembro que esse texto, inclusive, da aula de hoje, eu li com você no mesmo período, né? Foi pela Maria Thaís, que a gente fez uma disciplina com ela de atuação, ou improvisação, né? Acho que sim, improvisação. E que bom. Olha só quantas voltas do tempo, né? Então, muito axé pra gente. Boa aula para você. Obrigada. Axé. Bom, pessoal, que bom estar aqui. Eu fiquei pensando em várias maneiras, tá, da gente abordar esse tema, algumas mais teóricas e outras mais confessionais, vamos dizer assim, no sentido de falar da minha experiência como professor de artes, né, da rede pública. Porque, e daí eu decidi misturar tudo. Então, talvez fique um pouco cacos, assim, a minha fala, tipo assim, fragmentos, mas não tem problema, eu acho que os cacos podem ser aproveitados e depois vocês vão me perguntando daí, conforme vocês tiverem dúvida, tá bom? Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é que esse texto, vocês chegaram a ler o texto, né, do La Rosa, é um texto que é muito importante, assim, nas graduações e nas faculdades de pedagogia em geral. É um texto que ele acabou chamando atenção, né, para o tema da experiência. Mas, na verdade, o La Rosa, ele se baseia no conceito de experiência do Walter Benjamin, que é um autor da escola de Frankfurt e é um autor marxista. E por que eu decidi começar falando disso, né? Que ele é um autor marxista? Porque eu estou no doutorado agora e eu estou vivendo agora no doutorado uma experiência que eu vivi junto com a Dodi na graduação. Não sei se ela, enfim, viveu da mesma forma que eu, mas que foi uma experiência um pouco assim de os marxistas de um lado e os pós-modernos de outro lado. Então você tem eu tinha uma sensação de uma divisão muito grande, assim, entre se você é marxista, ou um artista marxista, ou se você é um pós-moderno. E durante o mestrado, isso um pouco ficou menos forte para mim. Mas agora, no doutorado, isso voltou com muita força. E eu tenho me embatido muito com isso, porque eu acho que o marxismo
ele tem sido muito injustiçado nos debates acadêmicos, nas falas acadêmicas, e eu gostaria, então, de dizer isso, assim, começar dizendo isso, que o La Roça se baseia, então, no Walter Benjamin, que é um autor marxista. Injustiçado porque o marxismo ele tem sido ligado a um certo tipo de imaginário, né, social e acadêmico, como se marxismo significasse, e daí a pessoa coloca o que ela quiser depois disso, né? Quer dizer, como se o marxismo não fosse uma corrente plural de pensamento e complexa de pensamento. Então existe, então, e a partir daí, então, existe uma redução do marxismo, e isso tem me incomodado. Então, eu queria começar falando do Walter Benjamin, porque o Walter Benjamin é quem vai, nos textos dele, definir e falar desse conceito de experiência que depois o La Rosa desenvolve num outro sentido, mas muito baseado no Walter Benjamin nesse texto. E que conceito é esse, né, de experiência? Basicamente, em alemão, né, a gente tem duas palavras para experiência. Uma é Erlebnis, eu não falo alemão, mas é mais ou menos isso, que no Brasil é traduzido como vivência, e o Erfahrung, que é traduzido então como experiência, né? E vivência e experiência são duas palavras que são mais ou menos usadas como sinônimos, né? A gente usa mais ou menos como sinônimos. Ah, eu tive uma vivência, tive uma experiência. A gente fala assim, né? Mas o Walter Benjamin, ele vai dizer que existe uma diferença entre vivências que a gente tem na vida, né? A gente pode ter muitas vivências, eu tive muitas vivências ao longo do dia de hoje, ou seja, qualquer coisa que acontece com você é uma vivência, né? Mas experiência seria, então, na visão do Benjamin, alguma coisa um pouco mais, um pouco não, aliás, muito mais profunda, muito mais difícil, muito mais transformadora, e por isso mesmo, muito, que geraria na pessoa um aprendizado profundo. E é por isso, por essa ligação entre experiência e aprendizado, que o conceito de experiência vai se tornar tão importante para o La Rosa e depois para todo mundo da educação, né? Então, experiência seria isso que faz com que a gente se transforme, com que a gente seja atravessado, né? Enquanto que vivência seria qualquer coisa que acontece com você, mas que não necessariamente te transforma. E daí o Walter Benjamin vai dizer que ele tem um texto que chama Experiência e Pobreza. Ele vai dizer que a nossa vida, hoje em dia, né, nos anos 30, quando o Benjamin escreveu esse texto, a nossa vida, ela está cada vez mais pobre de experiências. Muitas coisas têm acontecido, mas, então a gente tem vivenciado muitas coisas, mas a nossa vida está pobre de experiências. E o exemplo que o Benjamin dá para isso é a experiência da Primeira Guerra Mundial. O Benjamin, ele se matou em 1930, eu acho, ou 1940, não, 1940, quando ele suspeitava que ele fosse ser morto pela Gestapo, né? Ele era judeu, na Alemanha, e então ele se mata. Então, toda essa experiência da Primeira Guerra e depois do início, né, da Segunda Guerra e da ascensão do nazismo da Alemanha são muito fortes para o Benjamin. Então, o Benjamin escreve esse texto ali entre guerras, e ele era muito amigo do Brecht, e dialogava muito com o Brecht, né? E o Benjamin, baseado na experiência da Primeira Guerra Mundial, vai dizer: as pessoas estão pobres de experiência. E o exemplo maior disso é que quando as pessoas voltam da guerra, elas voltam mudas, elas voltam silenciadas, né? A guerra silencia as pessoas.
Porque a guerra é uma experiência de pobreza, uma experiência pobre, é uma experiência em que nada existe. E daí ele dá até o exemplo, né? Depois que muitas pessoas voltaram da guerra, eles começaram a escrever livros sobre as suas experiências da guerra. Mas o Benjamin vai dizer que esses livros não contêm experiências reais. Eles contêm meras vivências ou são meras mercadorias, são meros produtos para, enfim, ganhar dinheiro, com idealizações sobre a guerra, mas eles não contêm a marca da experiência. Muito bem. E a experiência, ainda para o Benjamin, né, e eu prometo que eu paro de falar do Benjamin daí, ele tem um outro texto num livro, que é esse livro aqui. Eu vou pegando os livros para dar aula, daí fica um monte de livro aqui. Ele tem esse livro aqui, que é um livro muito legal, chama Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação. Então, as pessoas juntaram todos os textos que o Benjamin tem sobre a questão da educação e da infância, e colocaram nesse livro aqui. E daí ele tem um texto da juventude dele, em que ele fala uma outra coisa sobre a experiência que é muito legal, que é o seguinte, ele diz que os adultos e as pessoas mais velhas usam a capa da experiência para silenciarem as outras pessoas. Então, do tipo assim, não, mas eu vivi tal experiência, então você não sabe do que eu tô falando, você não pode falar. Esse uso da experiência, o Benjamin vê como muito negativo, né? Ou seja, é um uso equivocado da ideia de experiência, ou seja, a experiência como alguma coisa que justifica eu poder falar e você não, né? E, bom, tanto essa visão de experiência que está nesse texto, quanto a visão de experiência lá das pessoas que estão pobres de experiência por causa da guerra, por causa do capitalismo e tudo mais, estão relacionadas a uma ideia, e eu queria marcar essa ideia aqui para a gente hoje, que é a ideia de que a experiência confere autoridade à pessoa que a possui. Só que essa autoridade é dupla. Ela é autoridade tanto no sentido de que, no sentido áurico, ou seja, hierárquico da autoridade, que é esse sentido ruim da experiência que o Benjamin critica, que eu falei agora há pouco, mas também ela é no sentido de ser autor, ou seja, de permitir com que a pessoa seja autor da própria vida. Autoridade no sentido de ser autor da própria experiência, ser autor da própria vida e conseguir narrar a experiência. Porque aquele que passa por uma experiência pode ser um narrador, pode ser alguém que narra sobre o que viu. Então, fecha o ponto Benjamin dessa aula. Por que eu quero eu abrir esse leque, né, de ideias sobre a experiência? Porque, para mim, e eu não conheço vocês, então eu não sei se vocês têm interesse aí na vida de atuar como artistas, ou como, enfim, professores de artes, ou como professores de teatro, ou enfim, o que vocês vão fazer dessa experiência, que é a graduação. Mas, para mim, dar aula, assim como fazer uma peça de teatro, ou fazer uma performance, ou enfim, as duas coisas têm a ver com preparar uma experiência. Ou seja, preparar um momento em que você vai propor àquelas pessoas que vão vir à sua peça ou à sua aula uma imersão em uma experiência. E essa imersão, ela tem naturezas distintas, no caso da aula ou no caso do evento artístico, enfim, mas
o que me interessa aqui são as coisas que elas têm em comum, e que tem a ver, enfim, com o que eu pesquiso no doutorado, que tem a ver com a aula como performance. Mas eu não vou entrar nisso. Mas o que eu queria marcar é essa ideia de que nós, professores e professores artistas, somos preparadores de experiências. Nós preparamos experiências para que as pessoas, enfim, participem conosco dessa experiência que a gente propõe, né? E nós desejamos que essa experiência que a gente propõe que as pessoas passem, ela seja atravessadora, ela seja de fato uma experiência e não uma vivência, no sentido da distinção que o Benjamin faz. Ou seja, eu quero que aquilo que eu esteja falando atravesse o seu corpo, atravesse a sua vida, e que você saia daqui de alguma forma transformado, né? Que você saia da minha peça, ou que você saia da minha aula de alguma forma transformado, que alguma coisa dentro de você tenha se movido. O Deleuze, que é um filósofo francês, que eu tenho várias críticas, mas ele tem uma ideia muito bonita, que é a ideia de que a gente só aprende quando a gente é, de alguma forma, violentado. Ele usa essa imagem da violência, mas no sentido positivo, ou seja, no sentido de que aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, leva um soco, leva um golpe. Então, nós somos obrigados a mudar a estrutura daquilo que a gente pensa, né? Então, de alguma forma, esse preparar a experiência, seja na aula ou seja na arte, é um ponto em comum que a gente tem aí nisso que é o título dessa disciplina, que são as pedagogias da cena. Muito bem. E daí o La Roça, que é esse autor, né, que a Dodi me passou 2 vídeos, né, dele, que serviriam, então, de base para essa aula de hoje, que um vídeo é o abecedário, e o outro vídeo é uma entrevista que ele deu sobre os dilemas da educação, enfim, e o texto Nota sobre o Saber da Experiência, que é o texto, enfim, mais famoso. Mas ele escreveu depois muitos textos sobre o tema da experiência. Pê, eu esqueci de te dizer, também compartilhei o texto de introdução do Pedagogia Profana, que é o texto de apresentação, na verdade. Sei, tá aqui, inclusive, legal. Tá ótimo. Eu só não sei se o pessoal teve tempo de ler, até peço desculpas agora que chegou mais gente. Eu compartilhei todo o material só na segunda-feira, hoje é quarta, então provavelmente nem todo mundo conseguiu ler ainda o material e assistir os vídeos, mas fica aqui o convite também para que vocês não só assistam e leiam depois da aula, quem não terminou, e também o fichamento do texto, notas do saber da experiência do saber da experiência, também fica aberto o prazo, tá? Não se encerra hoje, então, para quem não fez. Só para avisar também, aproveitando. Desculpa, Pedro. Imagina. Então, o La Rosa, ele vai dizer algumas coisas bem bacanas, né, nessa interface entre experiência e educação. E daí, então, fica o convite. Eu espero que vocês fiquem com vontade de ler o La Rosa, né, para quem não leu, depois dessa experiência que eu estou propondo aqui nessa minha fala e nessa aula, enfim, e na nossa conversa. Que é o seguinte: ele vai dizer que a experiência é algo que nos passa, e isso tem algumas implicações. A primeira implicação é: a experiência é algo que vem de fora. Ela é uma coisa que tem a ver com a alteridade, com fora de nós. Então, é uma coisa que
que acontece no mundo e que nos atravessa. Ou seja, é uma coisa que não parte de nós. Ela é algo que é externo a nós. Então, ele deixa isso muito claro. E a segunda implicação é que, apesar de ser alguma coisa que vem de fora, a experiência ela é singular. Ou seja, duas pessoas que viveram a mesma experiência nunca vivem essa mesma experiência do mesmo jeito, porque ela é algo que te acontece. Ela não é algo que acontece em geral com as pessoas, né? Então, ela é algo que acontece com você especificamente, né? Então, mesmo, e isso explica o porquê que uma mesma aula pode ser, e uma mesma peça, pode ser marcante para determinadas pessoas e pode ser nada para muitas outras pessoas que assistiram a aula, entenderam a aula, gostaram da peça, enfim, mas aquilo não as atravessou de alguma maneira. E por quê? Porque a experiência, ela tem uma singularidade, ela tem alguma coisa que é específica, que acontece com você, ela não acontece com um grupo de pessoas, quer dizer, ela pode até acontecer com aquele grupo de pessoas, mas com cada pessoa, ela vai acontecer de uma maneira completamente diferente. Muito bem, a partir disso, eu queria que a gente falasse hoje sobre uma ideia que é o valor que nós atribuímos às experiências na educação, e na arte, e na educação das artes, né? Porque cada vez mais, e os estudos pós-coloniais, decoloniais, descoloniais, anticoloniais, enfim, todos esses estudos que vêm questionando as matrizes da colonialidade em geral, eles nos apontam para uma dimensão que é muito fundamental, que é o valor da experiência. E o valor da experiência tem a ver com o La Rosa, porque o La Rosa vai diferenciar o que é um experimento científico de uma experiência nesse sentido das ciências humanas que ele está tratando. E daí eu vou trazer para vocês um autor aqui, que um terceiro autor, né, para completar aí essa tríade La Rosa Benjamin, com um terceiro autor, que é um autor brasileiro, que é o Nego Bispo, né? Eu não sei se vocês conhecem o Nego Bispo, o nome dele é Antônio Bispo dos Santos, ele é quilombola, e ele tem falado, né, ele sempre é chamado para falar nesses eventos sobre colonialidade, anticolonialidade, enfim, ele prefere usar a expressão anticolonial. Mas ele tem um texto muito bonito numa revista chamada Chão de Feira, em que ele fala que os saberes, esses saberes que nós produzimos aqui na academia, ou seja, que nós estamos falando aqui, eles são saberes sintéticos. E os saberes das pessoas que não estão na academia, ou seja, os saberes dos mestres tradicionais e os saberes que circulam fora da academia, ele chama de saberes orgânicos. Eu traço uma relação entre os saberes orgânicos e sintéticos e a diferenciação que o La Rosa faz entre experimento e experiência, porque muitos dos saberes que o Nego Bispo está chamando de orgânicos, ou seja, os saberes dos mestres tradicionais, as culturas tradicionais e tal, são saberes que provêm das experiências dessas pessoas. Ou seja, são saberes que elas não leram em nenhum lugar. Aliás, muitos deles são, às vezes, analfabetos. São saberes que provêm da experiência, da sua experiência de vida, daquilo que lhes aconteceu, né? Enquanto que os saberes acadêmicos, e daí a gente tem que, né, claro, fazer uma
uma pausa aí, mas que os saberes acadêmicos, mesmo nas ciências humanas, eles ainda são muito marcados pelo ideal do experimento científico. Quando a gente faz um projeto, né, e se algum de vocês aí está fazendo ou vai fazer iniciação científica, vocês sabem que vocês têm que fazer um projeto com objetivos, metodologia, justificativa, referências bibliográficas. Quer dizer, toda essa forma que a gente nas ciências humanas vem criticando já, não é de hoje, é há muito tempo, mas todo esse formato do saber acadêmico, ele provém de uma ideia que é uma ideia das ciências exatas e das ciências naturais, que é a ideia que é a ideia do experimento. Ou seja, que é a ideia que a sua experiência subjetiva, singular, não conta para as ciências. O que conta é o experimento, porque o experimento é alguma coisa que pode ser provada, pode ser repetida e vai dar sempre certo. Só que em educação e em arte, nada pode ser provado, repetido e vai dar sempre certo, né? As coisas não acontecem dessa maneira, né? É muito difícil que você tenha, aliás, muitas vezes, eu acho que vocês já devem ter passado por essa experiência, mas uma mesma peça, com os mesmos atores, com o mesmo elenco, ela pode ser incrível em um dia e terrível no dia seguinte, né? E daí agora eu vou começar a falar de experiências pessoais e vou entrelaçando com a minha vida, tá? Mas eu vou começar contando uma experiência de uma peça que eu vi em São Paulo, com a Georgette Fadel e a Isabel Teixeira, dirigida pela Cibele Forjás, 3 mulheres incríveis, e com mais outras muitas mulheres no elenco, aliás, no backstage, né, no elenco não, no elenco era só a Georgette e a Isabel. Mas essa peça é uma peça que acabou comigo, assim, me transformou, me atravessou, tudo, assim, muitas coisas. Eu achei aquela peça uma aula. E daí eu fiquei infernizando a vida de várias pessoas, para as pessoas verem a peça. E daí eu fui assistir a peça com um grupo de amigos, e naquele dia, eles não tinham mudado nada na peça. A encenação estava igual, estava tudo igual. Mas a experiência foi chata. Foi uma peça chata. A peça foi chata. A peça não acabava mais. As atrizes não estavam bem. Enfim. Tava ruim. Foi uma experiência muito ruim. E os meus amigos falaram, Pedro, mas foi essa peça que você viu? E isso é um fato, né? Na nossa experiência artística. E esse fato, ele tem a ver com essa diferenciação, na minha opinião, que o La Roça faz entre experimento e experiência. Você pode escrever o texto científico que você quiser, provando que determinado procedimento artístico funciona. Mas você pode testar aquele experimento artístico e ele pode simplesmente não funcionar naquele momento, com aquelas pessoas naquele dia. E com educação, isso acontece da mesma maneira. E é por isso que eu tenho muito medo quando as pessoas falam que descobriram uma nova metodologia de educação e saem vendendo essa metodologia de educação por aí. E isso eu não estou falando só de artes, eu estou falando de qualquer coisa, né? Tipo assim, sala de aula invertida, enfim, não estou nem criticando a sala de aula invertida, tá? Mas assim, a pessoa cria uma metodologia e ela acha que ela pode pegar aquela coisa e sair aplicando ela como se aquilo fosse dar sempre certo. Como se a gente não precisasse sempre de um olhar muito sensível ao contexto, ao momento, às pessoas que estão vivendo aquela experiência, enfim. E essa diferença entre experimento científico, aquele que você faz uma vez e se você seguir a receita ele vai dar sempre certo,
e a experiência, que é singular, é subjetiva, e ela depende de fatores que não podem ser provados, porque eles não estão baseados no ideal de uma verdade, é a diferença fundamental que o La Roça coloca em questão aqui para a gente. Muito bem, vou fazer uma pausinha aqui. Vocês, né, devem ter contato com a palavra performance, né? A palavra performance é uma palavra que roda as nossas vidas. Muito bem. O primeiro uso na teoria da linguagem dessa palavra foi pelo John Austin, que falou uma coisa muito bacana sobre essa palavra, sobre essa ideia de performance e performatividade e tudo mais, que é da onde o Derrida tirou e da onde a Butler, por sua vez, tirou a ideia de performance, né? Toda essa linhagem aí via Butler dos estudos da performance. Que, diferente das frases, né, das afirmações constativas, ou seja, aquelas que definem o que é verdade e o que não é verdade, ou seja, o que é verdade e o que é mentira, a performance, a linguagem performativa, ela não está baseada na verdade ou na mentira, no true e no fake. Não existe verdade e mentira na ideia da performance. A performance está muito mais baseada no funciona ou não funciona, deu certo ou não deu certo. E, de alguma forma, essa diferença entre as afirmações constativas e as afirmações performativas tem ligação com essa ideia do experimento e com a experiência. Porque o experimento, ele é verdade ou mentira, ele dá certo ou errado, né? A afirmação é verdadeira ou falsa. Enquanto que o performativo, ele não está baseado no verdade ou mentira. Ele está baseado em funciona, deu certo, atravessou as pessoas, não atravessou, não deu certo, falhou. Ele está muito mais baseado na ideia de alguma coisa que se efetiva ou não se efetiva, do que alguma coisa que é verdadeira ou falsa, na oposição entre verdadeiro e falso. Muito bem. Faço mais um ponto aí e vou voltar lá para o Nego Bispo. Cada vez mais a gente tem percebido que os saberes que por muito tempo se chamou de subjetivos ou os saberes que têm a ver com a vida das pessoas e com a maneira como elas lidaram com, enfim, os desafios da vida, eles têm entrado nas ciências humanas e nas artes de forma muito potente, né? Então você tem teatro documentário, peças biográficas e tudo mais. E todo esse movimento tem a ver com uma valorização da experiência, ou seja, uma valorização da experiência das pessoas como um saber, com o mesmo status de um saber científico, ou seja, com o mesmo status de um saber, sem que necessariamente aquilo precise, aquilo que é a experiência da pessoa, precise ser provado como uma verdade, né? Ou seja, a assunção de que a ficção, e daí a ficção num sentido bem amplo, né, ela pode servir para nos ajudar a viver melhor, né? Enfim, a lidar com as nossas questões, os nossos problemas. Pausa aqui. Vou voltar no tempo. Vou contar para vocês o que foi a minha primeira experiência como professor de artes, que foi uma experiência que me atravessou profundamente, como professor de artes depois que eu me formei em artes cênicas na USP, lá com a Dodi. Eu fui chamado para dar aula numa escola na zona leste de São Paulo. Eu morava na zona oeste.
não sei se vocês conhecem São Paulo, mas é longe, tudo em São Paulo é longe. E, então, eu morava num extremo e a escola era no outro extremo, era, tipo, longe. Então, eu tinha que andar, enfim, pegar ônibus e 3 metrôs, porque eu morava na periferia e a escola também era na periferia, só que na outra periferia. Então, era tudo longe. E eu fui lá para essa escola, que era uma escola particular. Eu ainda não tinha licenciatura, então eu não podia dar aula na rede pública. Eu tinha só o bacharelado ainda nessa época. E daí eu fui para essa escola particular dar aula. Quando eu cheguei lá, bom, primeiro que eu não achei a escola, eu me perdi e eu tive que ligar para a escola para dizer, eu tô perdido na Zona Leste, eu não sei onde que é a escola e tal. E daí a pessoa lá da escola foi me buscar, foi em Itaquera. Foi em Itaquera, era assim, atrás do estádio lá, o estádio lá de futebol do Corinthians. E daí eu fiquei perdido e a pessoa, isso, Itaquerão, e a pessoa foi me buscar, o atendente lá da escola, uma pessoa lá foi me buscar. E foi me buscar e me trouxe na escola, a primeira aula começava às 7 horas da manhã, já eram 7h10 a hora que ele me pegou. E eu fui para a escola para fazer um teste, que não me disseram o que era o teste, porque não tinham me contratado ainda. Eles me chamaram para fazer um teste. Quando eu cheguei lá, estava marcado para 7 horas, eu comecei fui chegando assim na escola, eu comecei a ver nas paredes da escola versículos bíblicos desenhados assim, tipo, sabe, no muro da escola, versículos bíblicos. E eu sou uma bicha, né? E daí eu já comecei a ficar preocupada. Eu falei, versículos bíblicos, na parede da escola, tomara que fique tudo bem, né? E já estava atrasado, enfim, Daí entrei na escola, atrasado, daí a pessoa que me recebe é uma pessoa, assim, caracterizada de pessoa evangélica, assim, no sentido de uma pessoa com uma saia para baixo do joelho, bem saia daquelas que deixam o corpo bem preso, assim, um cabelão até aqui, e uma mulher, assim, uma senhora, tinha, sei lá, uns 60 anos, 50 e poucos anos. E ela me recebe, bom dia, professor, você se perdeu? Tá tudo bem? Falei, não, tá tudo bem e tal, é que eu realmente não conheço aqui, mas pode deixar aqui da próxima vez. Ela, não, tudo bem, os seus alunos já estão te esperando. Eu falei, alunos? Ela, o seu teste é dar aula hoje, eles estão sem professor de artes, então você vai dar aula, e daí, isso é o teste. Daí eu falei, ok. E entrei para dar aula. Daí dei aula para o 6º ano, lá, de uma turma lá de 6º ano, e eles, ok, prestaram atenção e tal, né, fiz uma primeira aproximação, assim, fiz uma roda, coisa de gente de teatro, né, a gente faz uma roda e tal, e daí, tá bom, daí o 6º ano saiu da sala, e o 6º ano saiu da sala falando, assim, comentando, um com o outro, assim, né, e daí entra a turma do 7º ano, que era a próxima turma, só que a turma do 7º ano entrou assim, na sala, com uma cara assim do tipo, e daí eu já pensei, bom, eles conversaram, né, o 6º ano e o 7º ano devem ter se conversado no corredor e falado coisas sobre mim, e daí o 7º ano já entrou assim, e daí eles se sentaram na cadeira, de um jeito meio pasmos, assim, e daí eu não tinha começado a aula, né, com o 7º ano, fazia 5 minutos, a professora aquela que me recebeu lá na escola, que era, só para vocês terem uma ideia, né? Escola pequena, escola de bairro, particular de bairro, ela era a dona da escola, mas ela também era a diretora da escola e a professora de português da escola e a professora de inglês da escola. Ela era tudo isso na escola.
numa única pessoa. Ela entra na sala, abre a porta, assim, sem pedir licença, abre a porta, assim. Professor, você é gay? Na frente de todos os alunos. Né? Vamos pensar. Uma mulher caracterizada, como eu falei, né? Eu nem tava tão bicha naquele dia, eu tava até fazendo a hétera, mas ela entra e fala. Eu não sabia o que dizer, eu fiquei em choque e pensei, bom, vou ser demitido no meu primeiro dia de emprego da vida. Nem vou ser contratado. E daí eu fiquei, né, assim, sem saber o que falar, e fiquei meio paralisado, mas eu pensei, bom, eu tenho duas opções. Eu posso dizer que eu não sou, e daí eu vou claramente ser o mentiroso, porque é óbvio, eu não sou uma pessoa que consegue disfarçar coisas na minha vida, nem quero. E eu posso dizer que sim, só que daí talvez eu seja demitido agora mesmo. Então, eu vou dizer que sim e foda-se. E daí eu falei, sou. Ela olhou assim para todo mundo, para os meninos, né, que estavam sentadinhos, e falou assim: pessoal, o professor é gay. Eu não quero mais um pio sobre isso aqui nessa escola. E fechou a porta e saiu. Essa experiência, ela me marcou muito, porque ela me mostrou muitas coisas. Primeiro, ela me mostrou o quanto eu fui preconceituoso com tudo. Com essa pessoa, com essa mulher, com o muro da escola e tudo mais. E apesar de eu não concordar com a abordagem que ela teve de falar, você é gay na frente de todo mundo, essa experiência fez com que eu fizesse uma coisa, e até hoje eu faço isso em todas as salas de aula que eu dou, que é chegar na sala de aula com as crianças, né, e com os adolescentes e dizer: meu nome é P. Braga, eu prefiro ser chamado de P, mas meu nome no RG é Pedro, mas eu não gosto muito de Pedro, então pode me chamar de P. E eu sou viado, como vocês já perceberam. E daí rola um momento de todo mundo dar risada, né, dessa confissão, e depois passa. E por que eu tô falando disso? Porque a experiência, quando o La Roça fala de experiência, ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com uma singularidade e com com alguma coisa que não se separa daquele que fala. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu coloco ela em todos os lugares. Eu tenho duas frases, na verdade. Uma é da Pina Bausch, que eu também coloco em todos os lugares, que é dance, dance, do contrário estaremos perdidos. Mas essa outra frase é uma frase do Jean Jaurès, que é um sociólogo francês, que ele diz assim: a gente não ensina o que a gente sabe, a gente não ensina o que a gente quer, a gente ensina o que a gente é. Ou seja, essa frase diz: o que a gente ensina para as pessoas é sempre marcado e contaminado completamente por quem nós somos. Mesmo que o que a gente ensine aparentemente não tenha relação com a nossa subjetividade, mesmo que a gente ensine matemática. A matemática que eu ensino é sempre a matemática do P. E nunca a matemática em geral. Porque a matemática em geral nem existe. Ela é só uma abstração. Assim como o teatro que eu ensino é o meu teatro. É sempre só o meu teatro e eu só sei ensinar o meu teatro. Mesmo que o meu teatro mude e seja outro teatro em outros momentos. Ou seja,
em educação, não dá para a gente separar quem a gente é do que a gente ensina. E quanto mais a gente tenta separar, mais a nossa didática, vamos dizer assim, a efetividade daquilo que a gente faz se quebra. Ela começa a ser duvidosa, ela começa a ser boba, questionável e questionada. Eu lembro que eu escrevi sobre isso no meu mestrado, e uma pessoa me perguntou uma coisa, que depois eu fiquei pensando sobre isso. Ela falou assim, mas você está insinuando, então, que todos os professores que são gays têm que se assumir? Eu falei, não. Existem contextos e contextos, né? Existem muitos relatos de pessoas trans, gays, enfim, que são muitas vezes violentadas né, no contexto escolar por dizerem quem são. Então, cada um tem que entender o seu momento e o seu contexto para dizer, para saber se pode partilhar e se quer partilhar. Mas eu fico imaginando que um mundo justo seria aquele em que nós poderíamos partilhar sempre quem nós somos e a gente poderia deixar isso sempre contaminar a nossa pedagogia. É muito engraçado porque depois, né, de contar essa experiência algumas vezes e de passar por outras experiências, as pessoas começaram a me chamar para dar palestras sobre sexualidade e gênero na escola. Sendo que eu nem pesquiso sexualidade e gênero, eu não sou uma pessoa que pesquisa esse tema, eu só sou viado. Mas eu não sou uma pessoa que pesquiso isso, né? Quer dizer, não sou um pesquisador de sexualidade e gênero. Mas eu percebi que o que as pessoas queriam ouvir, quando elas me chamavam, não era justamente a pesquisa. Elas queriam ouvir a minha experiência. Elas queriam saber da minha experiência. E elas queriam que eu partilhasse a minha experiência, e a minha experiência era o meu saber, mesmo que eu não pesquisasse sobre isso, mesmo que este não fosse o assunto que eu pesquisasse. Então, eu contei tudo isso para fazer esse laço com a ideia de experiência. Pausa aqui. Novo fragmento. Vou abrir mais uma janela. Espero que esteja fazendo sentido tudo isso que eu estou falando, tá? Mas eu estou tentando fazer essa... Eu tô nesse momento agora, né, que eu tô prestando concursos para ser professor. E ainda não posso prestar muitos, porque eu não tenho doutorado ainda, mas estou prestando, né, como substituto nos lugares e tal, para conseguir o tão esperado emprego público. Estou tendo essa experiência agora no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, em que a gente está criando uma licenciatura em artes cênicas. E a gente está inventando uma licenciatura do zero, não existe uma licenciatura em artes cênicas aqui, a gente está criando esse curso. E eu fui colocado para ser presidente da comissão que está inventando esse curso. Não sei por que tiraram a ideia de que eu seria ótimo para fazer isso. Eu acho, na verdade, que os professores daqui, eles não se dão muito bem, então eles colocaram uma pessoa neutra para eles não brigarem muito, mas isso é outro assunto. E daí eles me colocaram como presidente da comissão, e está sendo divertidíssimo, né? Criar um curso, inventar um curso, tipo, quais matérias vão ter, tudo do zero. Então a gente está lá, todo na pira da decolonialidade, desde o início do BPC do curso e tal, e gênero, e papo, tal. Já que eu estou inventando, vou inventar o curso que eu quero. Depois, se não passar, depois eles se viram. Mas eu quero inventar o meu curso, né? O curso que eu gostaria de ter tido, de arte cênica. E
enfim, e daí eu tô nessa de prestar concurso, né? E é muito engraçado, porque todo concurso tem uma coisa que chama prova de títulos. O que é a prova de títulos? A prova de títulos é assim, você dizer tudo que você já fez, e daí você entrega vários comprovantes lá para as pessoas da banca, para elas dizerem, para elas pontuarem. Então, por exemplo, assim, se você já fez tal coisa, você ganha 10 pontos. Se você já fez outra coisa, você ganha 20 pontos. Enfim, daí tem todo uma tabela lá, né? Um barema que diz quantos pontos tal. Mas o que eu fiquei pensando sobre isso é que aquilo, na verdade, é um identificador e uma tabela que valoriza a experiência. E ela dá pontos pela experiência. E depois eu fui pensando mais profundamente sobre isso, e percebam como a nossa experiência em educação, ela tem sido completamente quantificada, e ela tem sido transformada em números. Então, quando você faz uma aula, você ganha créditos. Não é assim? Você ganha créditos. Então, a sua experiência, ou seja, tudo aquilo que você viveu numa disciplina, valeu 2, ou valeu 4 créditos. Ou seja, a sua experiência, ela é transformada num número. Enfim, e claro, existem discrepâncias, porque quando você transforma uma experiência em um número, né, em um valor numérico, isso vai criar absurdos. Então, uma das coisas que e isso eu estou falando porque na licenciatura em artes cênicas a gente está pensando em como valorizar mais isso, mas é incrível como nos concursos para você se tornar professor, não se valoriza o fato de que a pessoa que está lá concorrendo para ser professor deu aula na escola pública. Eu, nos últimos concursos que eu prestei, eu ganhei assim, tipo, 10 pontos por ter sido professor de escola pública. Mas eu ganhei 100 pontos por ter escrito um artigo. Sendo que eu fui professor de escola pública por 10 anos. Então, os meus 10 anos em sala de aula, dando aula de artes, de teatro para as crianças, 10 anos, valeram 10 pontos. Porque valia 1 ponto por ano. E ter escrito um artigo que me levou, sei lá, 6 meses para escrever aquele artigo publicado numa revista chique lá, A1, me valeu 100 pontos. E isso tem a ver, e agora eu vou fazer a relação, com essa diferença entre a experiência e o experimento. Porque, como a academia, ela segue a lógica das ciências exatas, ora, para você ser um professor de química, de física, você ter feito experimentos em laboratório e publicado isso, os resultados que você obteve em uma revista, vale muito. Agora, você ter sido professor de ciências numa escola do bairro não vale muita coisa. Para você ser um professor de química ou física num bacharelado, por exemplo. Agora, para você ser professor de professores, a experiência no ensino básico deveria valer muito, né? Quer dizer, você está ensinando a dar aula e isso não vale nada. Ou seja, toda a minha experiência como professor não vale nada para eu ensinar as pessoas a serem professores. Percebem? Mas eu ter escrito um artigo científico vale muito. Enfim, agora eu aprendi a lição, então agora eu estou escrevendo vários artigos científicos. Vou escrever muitos artigos científicos para passar no concurso, e depois eu paro de escrever artigos científicos e vou fazer a coisa que eu gosto de fazer, que é dar aula. Mas tudo bem. Dito isso, é só para a gente pensar sobre como a experiência ela é desvalorizada e o experimento, o científico, o resultado é valorizado. Muito bem. E um último ponto
que eu queria falar antes da gente abrir, e daí a gente vai conversar, tá? Sobre todas essas questões que eu coloquei aqui. É a experiência que eu estou tendo agora no Instituto Federal, né? Os institutos federais, como vocês sabem, são um projeto dos poucos anos de democracia que nós tivemos no nosso país, entre 88 e o golpe, né? Porque depois eu não considero que a gente teve democracia mais, mas ele foi um projeto desse período democrático, e os institutos federais, eles são muito bacanas por vários motivos. O primeiro motivo é que você, como professor de um instituto federal, ganha a mesma coisa, o mesmo salário que um professor de faculdade ganha. E vejam essa discrepância. Tirando nas particulares, né? Eu estou falando das públicas aqui. Mas um professor no Brasil que dá aula na prefeitura, professor de artes lá da prefeitura, eu fui professor de artes na prefeitura e no estado de São Paulo por muito tempo, né? Por 10 anos, como eu falei, quase. Tem uma média salarial de 2 mil, 3 mil reais, né? Para trabalhar 40 horas. Enquanto que um professor de universidade tem uma média salarial de 5, 6 mil reais. Por que essa diferença, né? Essa diferença é, em primeiro lugar, uma diferença de gênero. Os professores universitários, no início, eram todos homens, e as professoras de escola eram todas mulheres. Então, se valorizava menos o trabalho das mulheres e das professoras na escola do que os professores universitários. Então, tem uma diferença de gênero, né, nessa escolha salarial aí. Tem também um pressuposto falso de que é necessário ser melhor professor para se dar aula numa universidade do que para dar aula para crianças. O que cria uma discrepância no nosso sistema de ensino que faz com que você tenha pessoas que estudaram muito para dar aula na universidade e pessoas que não precisam estudar muito para dar aula em prefeituras e no estado. Por quê? Porque quando você é professor da prefeitura e do estado, você pode fazer doutorado, você pode fazer mestrado, você pode fazer o que você quiser, que o seu salário não vai mudar muito, né? Para vocês terem uma ideia, na prefeitura de São Paulo, que é uma das redes que paga melhor, a diferença entre eu não ter feito mestrado e eu ter feito mestrado foi de R$100 no meu salário. Ou seja, não se valoriza o fato de que o professor continue estudando, enquanto que nas universidades se valoriza mais. Então, isso faz, por exemplo, com que a pessoa que as pessoas queiram dar aula na universidade e não queiram dar aula para crianças e adolescentes, né? Porque seria lindo se a gente tivesse um mundo onde as pessoas querem fazer mestrado e doutorado, mas não porque elas querem dar aula na universidade para ganhar mais, mas simplesmente porque elas querem dar aula para as crianças e para os adolescentes, né? É como se dar aula para crianças e adolescentes fosse menos do que dar aula para adulto. Fosse menos importante, fosse menos bom, fosse menos. E essa experiência, então, ela não é valorizada. E o Instituto Federal é um lugar bacana porque eu dou aula no ensino médio, para o ensino médio, né, para os alunos do ensino médio, e a gente ganha a mesma coisa que um professor de universidade, né, com as mesmas condições salariais, praticamente, né. Ou seja, o Instituto Federal não atende, infelizmente, o ensino fundamental e o ensino infantil, mas já é um ganho, porque já é professores ganhando decentemente, né? Nem digo que estão ganhando muito, mas estão ganhando pelo menos um salário decente para dar aula
no ensino básico. Então, esse é o primeiro aspecto da minha experiência do Instituto Federal, que é, eu finalmente estou ganhando um salário que eu digo, nossa, não é nem que eu estou rico, estou nada rico, aliás, estou cheio de dívida, mas estou ganhando um salário decente para fazer o meu trabalho, né? O meu trabalho de professor. Nossa, que raro é isso, né? No Brasil. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, a gente pode trabalhar nos institutos federais como professor de ensino básico com ensino e pesquisa, porque a gente está sendo pago para isso. Então, uma experiência muito legal que eu tive eu tenho 3 alunas lésbicas que me procuraram no ano passado e falaram, professor, a gente quer fazer um projeto sobre como é ser uma pessoa LGBT no Vale do Jequitinhonha. Como é ser uma pessoa LGBT aqui na zona rural. E eu falei, e elas falaram, aí a gente quer que você nos oriente. Como eu sou professor substituto, eu não posso assinar lá os papéis. Então a gente procurou uma professora que está assinando os papéis, mas eu que estou sendo o coordenador, no fim das contas, do negócio. E é um projeto de extensão. E está sendo tão legal, porque as meninas que criaram tudo, foi tudo coisa da cabeça das alunas. Eu, assim, ajudo, tô orientando, tô ajudando, né? Mas, assim, foi um projeto criado pelas alunas. Muitas delas, os pais não sabem que elas estão nesse projeto, porque, enfim, pelos motivos que vocês podem imaginar. E nós estamos descobrindo muitas coisas muito legais, né? Por exemplo, que a ruralidade faz com que muitas pessoas, a experiência da ruralidade, né, faz com que muitas pessoas LGBT fujam, vamos dizer assim, vão para a cidade. Porque a cidade, ela permite com que você encontre outras pessoas LGBT, né, que são mais raras, num ambiente em que tem menos pessoas, isso é meio óbvio, mas, principalmente, porque, e aqui em Diamantina, onde eu estou, eu sinto muito isso, muito forte, nas cidades menores, você não tem direito ao anonimato. Você não pode ser um anônimo. Todo mundo sabe quem você é, o que você faz, e o direito ao anonimato, de alguma forma, protege as pessoas na cidade grande. Então, as pessoas daqui todas querem ir para BH, mesmo tendo as pessoas LGBT, né? Mesmo tendo universidade aqui. A gente tem Universidade do Vale do Jequitinhonha, mas as pessoas não querem fazer, muitas delas. Elas querem ir para BH, porque em BH elas vão poder não viver com os pais e, portanto, viver a sua sexualidade, o seu gênero, as suas vidas, né? Então, a gente vê um êxodo de pessoas LGBT aqui. E a gente teve muita dificuldade, então, de encontrar. E quando a gente encontra, a pessoa não quer ser identificada, ela dá entrevista, mas como anônima, e ela tem muita dificuldade de falar das próprias experiências. A gente ficou sabendo aqui, né, de uma personagem uma pessoa incrível que viveu aqui em Diamantina por um tempo, que foi a Laila Dominique, que era uma pessoa trans, negra, que todo mundo na cidade conhecia ela, e conhece até hoje, porque ela faleceu há pouco tempo, e ela era uma personagem muito, muito conhecida na cidade, no sentido de que todo mundo conhecia, sabia quem era a Laila, falava da Laila, ela circulava por todos os espaços da cidade, e era uma pessoa que marcou muito as pessoas aqui da cidade. E agora a gente vai fazer, né, nesse projeto que eu estou fazendo com as meninas, um evento sobre
LGBT do Vale do Jequitinhonha. Na verdade, a gente fala, no projeto a gente fala comunidade queer. Então, na comunidade queer do Vale do Jequitinhonha, e a gente vai homenagear a Laila Dominique, e vai fazer um vídeo em homenagem a ela, e as meninas que estão pensando tudo e tal. E veja, essa experiência que a gente está passando é uma das experiências mais significativas que eu vivi como professor, e que as meninas dizem que elas já viveram na escola pública, e que não tem a ver com ensino, exatamente. É um projeto de extensão, que eu só posso fazer agora, quer dizer, não que eu não pudesse fazer em outros contextos, mas agora eu estou efetivamente sendo pago para trabalhar, né? Com um projeto de extensão, que é uma coisa muito legal, que é um projeto que a gente está dialogando com pessoas da cidade, e uma das meninas que propôs esse projeto para mim, que é um pouco assim a cabeça do projeto, ela falou assim: ai, professor, eu tenho uma coisa para confessar para você. Bom, vamos lembrar, né, gente? Elas têm 16 anos. Então, adolescentes vivendo seus dramas, né? E tudo é um drama, tudo é uma tragédia, tudo é terrível e todo mundo vai acabar. Então, ela chegou assim: professor, eu tenho que confessar uma coisa para você. Quando eu propus esse projeto, o meu maior interesse era conhecer outras lésbicas. Então eu estou em crise porque eu propus esse projeto para você, mas no fundo tudo que eu queria era conhecer quem são as lésbicas aqui do Vale do Jequitinhonha. Então eu tô com uma crise moral porque o meu interesse nesse projeto era fazer um grande Tinder lésbico. Daí ela veio com isso quase como se fosse uma culpa para mim, sabe? E eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Fazer um Tinder lésbico pode ser um super objetivo pra gente aqui, porque mesmo que vocês, mesmo independente das relações, enfim, afetivas ou sexuais que você venha a ter com essas pessoas na sua vida, é muito importante para nós, comunidade, enquanto comunidade, que a gente se conheça, que a gente saiba quem são as pessoas e onde elas estão, e que a gente estabeleça redes de contato para a gente não se deixar quebrar, para a gente não se deixar desmontar. Então é muito importante que a gente saiba quem são as outras pessoas. Então não tem problema. Ela, jura, eu achei que você fosse ficar muito bravo comigo quando eu confessasse isso. Eu falei, não, eu não vou ficar bravo com você. Ai, ai. Enfim, e daí elas já confessaram, né? Falaram para mim que esse projeto está sendo muito importante para elas e tudo mais. E essas experiências, elas acabam tendo para nós que somos professores um retorno que não é o retorno que eu falei até agora, né? O retorno financeiro do salário, de estar sendo pago, mas que é um retorno da satisfação de eu fiz a minha parte. Eu transformei um pouquinho o lugar da vida dessas pessoas. Eu construí um tijolinho e consegui proporcionar uma experiência valiosa para essas pessoas. Para terminar a minha fala, e daí vocês fazem perguntas, a gente conversa. Aqui no Instituto Federal, a gente tem um curso técnico de teatro, que é o ensino médio que eu queria na minha vida. E eu acho que vocês também. Pensa só. É o ensino médio, ou seja, todas as matérias de ensino médio normais. Só que misturadas com as matérias de ensino médio, eles têm jogos teatrais, interpretação, atuação, percepção corporal, aula de voz, e então eles saem do ensino médio formados no ensino médio e como atores, nos 3 anos do ensino médio. Então eu falei para eles que é o ensino médio que eu quis, né, que eu pedi a Deus, né, e tudo isso gratuito, né. E é interessante porque a gente tem aqui
3 cursos, né, de ensino médio. A gente tem informática, a gente tem meio ambiente, os técnicos em meio ambiente, os técnicos em informáticas e os técnicos em teatro. Então, acaba que fica meio exatas, biológicas e humanas, né, um pouco meio assim. E o curso de teatro, porque como tem poucas vagas no Instituto Federal, as pessoas têm que fazer uma prova para entrar. Né, as pessoas dos 9º anos das escolas da cidade fazem uma prova para entrar no Instituto. Só que o curso de teatro é o curso mais fácil de passar, o de informática é o mais difícil. Então, de informática, em geral, são alunos que vieram de escolas particulares e que fazem o instituto, né? Os de informática. Ou os ótimos alunos da rede pública, mas a maioria da escola particular, porque, enfim, tem uma prova e daí isso acaba selecionando as pessoas. Depois, o meio ambiente é meio termo, e o de teatro é o mais fácil de entrar. E porque é o que tem, é o que as pessoas, a gente tem um público mais diverso, né? E é o público mais diverso em termos de classe social e também de sexualidade, gênero e tudo. Em geral, é o público mais diverso. É o público mais preto também, os alunos de teatro. E a gente tem muitas pessoas que entram no teatro porque era o curso mais fácil de entrar, e não porque elas queriam fazer teatro. E essas pessoas, nossa, elas sofrem muito, né? Você imagina uma pessoa que não é do teatro tendo que fazer aula de teatro, né? Assim, elas sofrem bastante de ter que fazer improvisação, percepção corporal, tadinhas. Mas elas entraram, elas escolheram o curso, agora elas têm que fazer. Mas o que eu queria contar é que essa experiência de... aliás, o nosso curso, né, de teatro, ele tem sido questionado no sentido de que, poxa, mas um curso técnico de teatro, né, porque quando a gente pensa em ensino técnico, muitas pessoas pensam no quesito da empregabilidade. Mas é empregabilidade, então nós somos questionados por isso. Mas e a empregabilidade do curso de vocês? Mas o curso de vocês não oferece uma grande oportunidade para a empregabilidade? E a gente não tá nem aí para isso. Mas a questão é que daí de fato, o curso de teatro não oferece empregabilidade nenhuma, né? Que empregabilidade que as pessoas têm como atores e atrizes no Brasil, né? No máximo, tentar editais de vez em quando e conseguir sobreviver no prazo de vigência do edital. Mas a nossa defesa do curso é justamente, e daí eu faço o elo para fechar, pelo viés da experiência, que é: pensa num curso em que você viveu a experiência do teatro. Não importa o que você vai ser, que emprego você vai ter. Mas vocês concordam que uma pessoa que teve a experiência do teatro é uma pessoa que vai ser qualquer coisa que ela quiser ser na vida dela, um historiador, um cabeleireiro, o que for, muito mais sensível, muito mais desperto, muito mais crítico, muito mais o que for, né? Claro, se ela tiver uma boa formação, né? Mas assim, eu estou partindo do pressuposto que nós damos uma boa formação, são professores todos bem formados e tal, uma equipe super, enfim, articulada para pensar isso, mas e é essa a nossa defesa, é a de: existem pouquíssimos cursos técnicos na área de humanas, e não importa a empregabilidade, o que importa é a experiência que nós estamos oferecendo para essas pessoas, que serão o que elas quiserem ser, até porque eu que vivi a USP, que tem todo um blá blá blá, nananã, a USP e tal, quantos dos meus amigos e colegas de curso não tiveram empregabilidade nenhuma, e fizeram USP, né, mas não tiveram, estão fazendo outras coisas incríveis nas vidas deles, né, mas estão vivendo as suas coisas, mas eles passaram por uma experiência que marcou.
E, de alguma forma, essa não exatidão de ser marcado por uma experiência que tem um fim para uma empregabilidade, um fim determinado, né, é o que interessa quando a gente fala de experiência, ou seja, alguma coisa que ela importa por si própria, ou seja, a experiência importa porque ela existiu, e não para o fim que ela se destina, ou seja, você teve a experiência e isso te importa, não porque isso vai fazer com que você tenha uma empregabilidade, por exemplo. E por que não isso não pode ser o objetivo da educação? Né? Por que a educação tem que ser um fim para outra coisa? Né? Como se viver a infância e viver a adolescência não pudesse ser uma experiência que tivesse um fim em si mesma, né? Como se a infância e a adolescência fossem momentos na vida que servem para a vida adulta e não pudessem ser felizes em si mesmos, no seu próprio momento, né? Então, era assim que eu queria fechar essa ideia da experiência. Espero que, enfim, tenha sido uma boa experiência me ouvir por essa 1h20. E estou abertíssima a questões, a perguntas, a críticas, e vamos lá, vamos conversar. Eite, muito axé, obrigada pela aula, muito bom te ouvir. Toda a narrativa entremeada por experiências pessoais / profissionais, né? Também tem um certo ponto assim que eu acho interessante desse percurso que você traz e que a gente vivencia, que é também a gente questionar o binarismo entre pessoal e profissional, já que a gente está vivendo até uma porosidade rosa em pó, que coloca em questão essa fronteira que a gente aprendeu a separar muito bem também, né? Agradeço por você também trazer muitas percepções críticas e reflexivas a respeito da profissão, né? Da docência, que muitas vezes é indecente, mas a gente aprende muito também, né? O nosso percurso e eu acho que a tua fala, inclusive, traz muitas vivências institucionais, né, que dão para a gente conhecer um pouco mais, assim, esse contexto, né? E é isso, assim, vamos ouvir a turma agora, esse espaço para perguntas, para reflexões, comentários, e também outras experiências que podem ser contadas. Eu acho que isso é legal, né, quando a gente tem um caso que puxa outro caso, que puxa outra conto, que puxa outra história, que puxa outra narrativa. Essa tessitura que a gente vai compondo tem a ver com o nosso percurso, né, de construção de uma rede de saberes, de experiências, né? Porque realmente, assim, se tem uma das coisas mais fortes para mim da contribuição do Larouça é exatamente que algo é a experiência vivida e outra coisa é quase assim uma literatura da experiência. Quando a gente, ao contar o saber, né, fazer o saber da experiência, a gente está tratando de uma camada fina, que é a narrativa daquilo que a gente vivenciou, que a gente experimentou. E isso é outra experiência em si, né, a narrativa. Então, é esse o convite, que a gente aproveite esse tempo, final da aula, para conversar e trocar essas percepções. Então, inscrições, não me obriguem a fazer a piadinha, que já está ficando caduca, e vocês sabem qual é o P, não sabe, mas... Qual que é a piadinha? Vou ter que fazer. Ó, tá? Agora eu vou ter que saber, quero saber. É que eu tô com vergonha que eu faço às vezes... É que assim, eu tenho um timing, né? Quando eu vejo que ninguém responde, eu já faço assim: muito obrigada pelas contribuições, adorei as perguntas, todas as experiências que vocês contaram, amei, foi um tempo muito bom de vivenciar. As notas já estão no Cigar, podem
Bom fim de ano também, até 2022. Tchau e benção, né? Já mando todo mundo embora. Assim. Isso que você falou, né, esse binarismo entre o pessoal e o profissional, sabe, eu vejo isso muito como uma coisa que tem a ver com o capitalismo, que é o seguinte, por que a gente ama tanto a sexta-feira, né? A gente ama tanto a sexta-feira porque a gente odeia o trabalho. Né, assim, a gente que eu estou dizendo a sociedade, né, como um todo. As pessoas amam tanto a sexta-feira porque a sexta-feira é a libertação do trabalho. Se o trabalho fosse incrível, não faria diferença que a sexta-feira chegasse, né? Mas é porque o trabalho é opressor que a sexta-feira se torna uma libertação, né? Então, as pessoas aprendem a separar o profissional do pessoal justamente porque, senão, o trabalho opressor toma conta da vida delas, né? Então, elas precisam fazer esse corte, né? Esse corte entre o pessoal e o profissional. Mas para nós, né, que vivemos a educação e as artes cênicas e tentamos ser felizes nas nossas escolhas profissionais, no sentido de escolhemos isso e sabemos que é uma droga do ponto de vista econômico para muitas pessoas e que muita gente está na pindaíba e tudo mais. Mas se tem uma coisa que a gente pode dizer que, bom, eu amo o que eu faço. E eu amo de um jeito até meio louco, assim, porque eu entendi, demorei para me assumir, mas entendi muito rapidamente que eu amava dar aula, mais até do que fazer teatro. E foi difícil confessar isso, porque eu gosto muito de fazer teatro. Mentira, você me falava na época da graduação, eu lembro de você me falar o tempo todo. A gente só vai sobreviver dando aula. A gente não tem, não sei o que lá. Pois é, só que eu achava na época da graduação que o dar aula era assim uma opção para sobreviver. Tá. Mas depois eu tive que confessar que Que não, é que isso eu mesmo. gostava de verdade de fazer isso. E isso é não o que eu faço para sobreviver, mas se eu pudesse só dar aula hoje em dia, eu não seria uma pessoa triste, né? Porque eu tenho a Ju, você lembra da Ju Ladeira? Sim, saudades. A Ju Ladeira é uma pessoa que se formou conosco e foge da docência igual o diabo foge da cruz, odeia a possibilidade, ela virou uma dubladora, locutora, ela trabalha com a Incrível. voz, né? Incrível, tá super bem, inclusive teve bebê agora essa semana. Ah, teve, eu vi a foto da Teve gravidez. bebê, enfim. E locutora, dubladora, mas não quer saber de dar aula, não gosta de dar aula e tal. E eu falei assim, nossa, que bênção, né? Que bênção que eu amo fazer isso. Porque também é um saco você ter aula quando você percebe que o professor tá lá só pelo salário e ele odeia fazer aquilo, né? Né, é um saco ver profissionais. E Enfim. vocês estão aqui tirando sarro da nossa cara. Eu quero ver daqui 10 anos, vocês vão convidar a colega da turma para dar uma aula, onde quer que vocês estejam dando aula. E aí vocês vão fazer o quê? Lembrar das histórias que vocês viveram, porque a gente trabalha também entre pares. Também a gente tem experiências. Muitas vezes, eu tenho até me interessado muito nesse lugar que a Freda, que deu uma aula tem acho que 2 semanas, aqui nesse mesmo curso, ela falou da dororidade, né? Diferente desse conceito da sororidade, de que a gente, estamos juntas, não sei o que, não sei o que lá, mas é uma relação entre pares em que a gente vive uma circunstância de experiência, né, muito forte. Então, isso me interessa, às vezes, até mais, assim, do que a, a experiência da diferença, né, que a gente tem entre docente e discente. Né? Acho que falta entender um pouco mais, né, dentro do campo da educação, quanto a gente aprende entre pares, né?
até entre docentes, entre discentes, né? Fica sempre essa diferença, né, entre docente e discente. Enfim, queria também ouvir vocês, assim. Ah, só para te contextualizar, Pedro, eu não sei se a gente falou sobre isso. Essa turma aqui, o componente de pedagogias da Sena, ele é oferecido nos cursos de primeiro ciclo, que é o bacharelado interdisciplinar em artes, a licenciatura interdisciplinar em artes e suas tecnologias, mas também aqui tem estudantes do segundo ciclo em artes do corpo e cena que precisam fazer esse componente para se formar. É que tem gente que fez a entrada direta no segundo ciclo porque mudou as regras do jogo durante o caminhar. Antes só entrava pelo primeiro ciclo e migrava para o segundo. Agora pode entrar direto no segundo ciclo, só que tem que fazer os mesmos componentes do primeiro ciclo. Então tem gente que já está fazendo artes do corpo em cena, aqui, e que não fez o primeiro ciclo e está fazendo com quem está fazendo o primeiro ciclo. Sim. Então tem essas duas modalidades. E tem também aquela... eu não sei como que chama isso aí, gente, edital de estudantes de outras universidades. E aí temos aqui estudantes da UNB, né, de Brasília, curso de interpretação teatral, de psicologia, mas também da Federal do Pará, do Maranhão, legal, se não me engano, que eu acho que não estão aqui hoje, mas estão fazendo o curso também. E era isso, gente, só para me lembrar. Enfim, acho que é isso. E também, assim, além disso, tem estudantes dos cursos que são, sei lá, das ciências, da medicina, da psicologia, que fazem também como optativa as aulas. Sim. Só para você ter um contexto de quem que está aqui, né? Mas se apresentem, gente. Para de me deixar nesse lugar de anfitriona. Anfitriona. Só para eu saber, vocês podem colocar aí no chat se vocês quiserem. Mas as pessoas que estão aqui agora, nesse momento, são pessoas que estão fazendo a graduação para serem professores? Alguém pretende ser professor de teatro, de artes? Só coloca tipo um sim ou não, só para eu saber, assim. Não. Ok. Porque tem isso, né? Assim, essa experiência da graduação, né? Ela é sempre uma experiência, às vezes, enfim. Ela é sempre uma experiência muito intensa, né? E eu fiz porque foi assim, eu fiz a graduação, né, em artes cênicas e depois o bacharelado e depois eu fiz a licenciatura fora, porque na nossa época, hoje já está diferente, mas na nossa época não dava para você fazer o bacharelado e a licenciatura, você tinha que fazer um ou o outro. Hoje, nas artes cênicas da USP, você já pode fazer os dois, você, né, numa mesma matrícula, mas antes você não podia, você tinha que escolher. E se você quisesse fazer os dois, você tinha que entrar de novo, prestar vestibular de novo, fazer tudo de novo. Só ia queimar algumas disciplinas, mas ia ter que fazer o curso todo de novo. E daí, por isso, então, eu fiz a licenciatura fora, né? Mas depois que eu fiz a licenciatura, eu fiz uma faculdade, que eu não coloco nem no meu currículo, porque eu tenho um pouco de vergonha, mas eu fiz uma faculdade de pedagogia, uma graduação em pedagogia. Mas eu digo que eu tenho vergonha, não pela faculdade de forma alguma, mas porque foi muito ruim. Foi uma graduação, assim, muito, 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 muito ruim, assim. E ela foi tão ruim que depois eu quis fazer o meu mestrado, e eu hoje faço o meu doutorado na educação, na faculdade de educação. Embora eu pesquise performance, pesquise arte e tudo mais, a minha pesquisa é na educação porque de tanto que eu senti essa experiência ruim de uma faculdade de pedagogia.
porque ela foi uma experiência, enfim, foi uma faculdade toda à distância, EAD, e ela foi uma faculdade, uma experiência de uma escola particular, né, que eu ganhei uma bolsa de estudos de 100% para estudar nela. Mas vocês imaginem você fazer uma faculdade de pedagogia inteira em que o curso o curso são slides. Então, o curso inteiro eram slides, em que você passava os slides, depois você fazia uma prova de testes, e isso era a minha faculdade. Eu fiz uma faculdade inteira de pedagogia que era isso, né? E os momentos dialógicos, assim, de um pouco mais de diálogo no curso, eram os fóruns que tinham lá na plataforma virtual, mas que também eram fóruns obrigatórios, e que você tinha que escrever coisas que respondiam uma pergunta. Então, nunca era um diálogo de verdade, um diálogo vivo entre as pessoas falando o que elas estavam a fim de falar. Era uma resposta a uma pergunta que o professor deu, então todo mundo era mais ou menos formal na sua resposta e mais ou menos educado na sua tréplica, né? Quer dizer, era tudo meio um pouco encenado, vamos dizer assim, né? No mau sentido do encenado. Então, eu fiquei embasbacado que aquilo pudesse ser considerado uma graduação, né? Porque eu já tinha tido uma graduação legal, assim, e falei, nossa, que pena que tem pessoas que estão vivendo isso e acham que isso é uma graduação, quer dizer, então tendo isso como graduação, né? E aquilo me marcou muito, assim, negativamente. Uma crítica, talvez, que não é exatamente uma crítica, mas é um questionamento, talvez, que eu faria ao La Roça, é que um pouco ele leva a gente a acreditar, creio, Benjamin também, nos textos deles, que experiência só acontece quando a coisa assim, eles não dizem isso com essas palavras, tá? Mas é que isso é uma inferência que eu faço dos textos. É que eles levam a gente a crer que experiência só acontece quando ela é vivamente construtiva, né? Mas me parece que experiências ruins, enfim, embora eles não chamem assim, eles não gostem de usar a palavra experiência para isso, mas a gente teria que ter um nome para quando a gente aprende pelo negativo, ou seja, a gente aprende pelo não, né? Essa experiência dessa graduação em pedagogia foi uma experiência que eu aprendi pelo não. E, de fato, vocês devem viver isso nas suas graduações respectivas, que é quantos professores nos ensinam pelo não? Ou seja, você entende que é aquilo que você não quer fazer, é aquilo que você não quer pesquisar, é aquilo que você não quer ser, né? Quer dizer, a pessoa te serve como um exemplo do não. Isso não me serve. Eu aprendi que não, né? Que é diferente de aprender que sim, né? Quer dizer, não, é isso que essa pessoa pensa, que essa pessoa representa, e nem é porque a pessoa seja uma má pessoa, ou um mau professor, ou um mau profissional, mas é simplesmente porque aquilo não é o que você pensa, o que você faz, o que te interessa do ponto de vista daquilo que te toca, né? E daí a Lara está dizendo que o ensino médio dela foi quase todo ensinado pelo não. São dolorosas, né, Lara, as experiências do não. Elas, em geral, não são assim, felizes, não são experiências, não são encontros felizes. A Bell Hooks é uma professora lá dos Estados Unidos, ela é uma professora de literatura afro-americana. E ela tem um livro sobre pedagogia que se chama Ensinando a Transgredir. Depois ela publicou outras coletâneas de textos dela, mas esse livro em especial é muito bom. Chama Ensinando a Transgredir. E ela fala para os professores, sobre a importância do entusiasmo em sala de aula. E eu me lembrei que entusiasmo, e quem me ensinou isso
quem nos ensinou isso, a mim e a Dodi, foi um professor que a gente teve na graduação, que chamava Clóvis Garcia, que hoje já é falecido, e que era um velhinho, assim, ele parecia um mestre dos magos, assim, bem velhinho, e assim, falava de um jeito velhinho, e era fofo ter aula com ele, porque ele era muito velho, quer dizer, ele era a própria história do teatro, né? Então, era muito fofo, assim, ter aula com ele. E ele me ensinou, eu lembro disso, que ele me ensinou o que significava a palavra entusiasmo, e que a palavra entusiasmo veio do grego, e que significava ter Deus dentro de si. Então, ficar entusiasmado é quando você fica com Deus dentro, né? Ou seja, você... só que o Deus que fica dentro de você, no caso dos gregos, era Dionísio, né? Então você fica possuído por Dionísio e dança, e bebe vinho, e canta, fica muito louco, e trepa com todo mundo. Então, o entusiasmo, né, dessa bacanal dionisíaca, é o que a Bell Hooks diz que a gente tem que ter em sala de aula, assim, no sentido de uma contaminação, né, de a gente agir por contaminação, de contaminar as outras pessoas com aquilo que nós somos, lá na ideia do Jean Jaurès. E é muito interessante essa coisa do não, porque, e daí eu vou contar uma experiência, já que vocês estão tímidos para falar, eu vou contar outras experiências que eu tive depois da graduação, que foi o seguinte, vocês lembram que no começo aqui da aula eu falei que a minha graduação foi um pouco dividida entre o marxismo e os pós-modernos, né? Então, de um lado você tinha os professores mais marxistas, assim, Brecht e tal, e do outro lado você tinha os professores da performance e tudo mais. Muito bem. Depois que eu terminei a graduação, eu tive 2 experiências ao mesmo tempo com um professor marxista e um professor pós-moderno, que eram meus professores da graduação, mas eu tive experiências profissionais com eles depois, já formado. Só que essas experiências que eu tive com esses 2 professores me marcaram muito porque elas foram ao mesmo tempo e elas foram diametralmente opostas. Então, eu fiz uma oficina de 5 meses com o professor Sérgio de Carvalho. Oi, Lucas, eu vou ver se narrando um pouco a minha experiência você entende o que eu quero dizer com isso, assim. Mas são basicamente 2 linhas de pensamento acadêmico, tá? E divisão de mundo e tudo mais. Mas depois da faculdade, eu tive uma experiência muito intensa com o Sérgio de Carvalho. O Sérgio de Carvalho é um professor marxista que estuda Brecht, pesquisa Brecht, e eu montei com ele uma peça durante essa oficina, né? Então era eu e mais alguns outros atores, mas assim, todos já formados, né? Mas era uma experiência ali no Teatro de Arena, em São Paulo. E a gente montou uma peça. E o Sérgio de Carvalho é um cara super tradicional do ponto de vista do teatro. Então, era uma peça que tinha personagem, que tinha texto, que tinha que decorar as falas, e a gente montava a peça e apresentava a peça no final. Sim, bem bonitinha. Não foi o ponto. O ponto foi meu TCC, Dodge. O ponto foi meu TCC. Com o Sérgio, a gente montou uma peça de dramaturgia coletiva, assim, que a gente fez ali a partir de uns textos que ele passou pra gente e tal. E o ponto fui eu que dirigi né, no PT lá, no TCC. E então foi uma experiência, vamos dizer assim, bem convencional de teatro, né, no sentido de a gente improvisava, daí fazia um texto, daí colava os textos, daí montava a peça, decorava as falas, apresentava a peça, né, uma peça com história, com começo, meio e fim, com personagem. Essa era a experiência que eu vivi com o Sérgio de Carvalho. Ao mesmo tempo que eu vivi essa experiência com o Sérgio de Carvalho, eu vivi outra experiência com outro ex-professor meu, que era o Marcelo Deni, hoje falecido. E com o Marcelo Deni, o Marcelo, enfim, uma bichona maravilhosa, incrível, impressionante. E com o Marcelo Deni, eu
montei uma peça em que, para vocês terem ideia da diferença de concepção, em que, primeiro que eu ficava pelado do começo ao fim da peça. Segundo que a peça era daquelas peças com glitter, sangue, mijo, porra, masturbação e todas as coisas que vocês podem imaginar. Né? Fiz o fauno, exatamente. E então eu participei dessa peça que era Anatomia do Fauno, com Marcelo Deni. Era uma peça sem fala, então só de dança e movimento e performance. E então eu vivi essas duas experiências contrastantes ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que eu estava lá montando uma peça que tinha personagem com falas decoradas, todo mundo bonitinho, parado, cantando músicas e tal, e fazendo uma coisa, né, uma coisa bem tradicionalzinha, eu estava fazendo aquela peça muito louca. Para vocês terem uma ideia do quão louca era essa peça, o Anatomia do Fauno com o Deni, um dia ele chegou e falou assim, olha, ele era o encenador da peça, ele falou assim, olha, eu tô cansado de ver bicha de pau mole em cena. Porque vocês entram em cena e ficam pelados do começo até o fim com esse pau mole. Eu não quero mais ver pau mole, eu quero ver pau duro. Eu falei, Deni, como que você quer que a gente fique com pau duro? Como que eu vou tirar um... Não consigo deixar meu pau... Ainda mais no frio. Você fica, né, a peça tinha água, não tem como ficar de pau duro. Muito bem. Daí todo mundo começou um beijaço antes da peça, para todo mundo pelo menos entrar de pau duro em cena. E daí a gente ficava todo mundo se beijando, era uma experiência super assim, e a gente ficava tipo, uns 5 minutos se beijando. O pau duro durava tipo 2 minutos, né? Porque depois. Mas o Deni ficou super feliz. Então, isso é só para vocês entenderem o contraste entre as experiências que eu tive com o Sérgio de Carvalho e o Marcelo Deni. Muito bem, por que eu estou contando essas duas experiências profissionais? Para dizer que elas foram duas experiências muito importantes para mim. Mas de maneiras muito diferentes. Porque a peça com o Sérgio de Carvalho, eu fiz um pouco o que eu já sabia, o que eu já gostava, e eu não fui exatamente transformado por aquela experiência. Mas ela foi muito bacana. Porque eu conheci um diretor de teatro que eu admirava, eu trabalhei com ele, eu entendi como ele trabalhava, daquela experiência eu fiz amigos e depois a gente montou uma peça, eu com esses amigos, e foi uma experiência muito bacana também. Então foi muito legal. E com o Marcelo Deni, já não. Daí ali eu vivi uma experiência dilacerante. Primeiro porque eu nunca tinha ficado pelado em cena, assim, né, durante 2 horas. Segundo, porque era uma peça sem fala, então era uma peça em que tinha um grande desgaste corporal do ponto de vista, né, e eu não sou uma pessoa super corporal, assim, do trabalho corporal, né, então a gente tinha muitos bailarinos que estavam muito acostumados com isso na peça, e eu era, sabe quando você tem aula de dança e você tem os bons que ficam lá na frente fazendo super coisas e você tem uma pessoa atrás meio retardada tentando seguir? Eu sou a pessoa que fica atrás retardada tentando seguir. Então, eu era ruim, assim, disso, assim. Então, foi uma experiência fisicamente dilacerante. E, além de tudo, foi uma experiência em que eu tive que lidar, né, porque o tema era o tema era a sexualidade. Então, eu tive que lidar com esse tema. E ela foi muito marcante para mim, porque antes dessa experiência, eu achava que eu era super bem resolvido com a minha sexualidade. Eu achava que eu achava que eu era cis, que eu era um homem cis, que eu estava tudo com tudo bem comigo com ser um homem. Eu achava que eu estava tudo bem com ser gay. Eu achava que estava tudo bem comigo. E eu descobri que não estava nada bem comigo. Então, de certo ponto de vista, essa peça me destruiu, a experiência dessa peça. Mas, pedagogicamente, para mim, ela me transformou. Ela me transformou em outra pessoa. E numa pessoa muito melhor.
Então, foram duas experiências muito distintas e que, inclusive, do ponto de vista pedagógico, elas me transformaram de maneiras distintas, porque a experiência com o Sérgio foi uma experiência confirmadora, fortalecedora. Sabe quando você vai num lugar e as pessoas falam aquilo que você já sabia e já acreditava, mas aquilo de alguma forma te fortalece e você sente que, meu, yes, é isso, o mundo é isso e é assim que a gente tem que lutar. Então ela foi fortalecedora. A experiência com o Dani, ela foi fortalecedora depois, mas naquele momento ela foi destruidora. Porque ela me fez me embater com todas as minhas certezas, com todos os meus fantasmas, desde os fantasmas mais básicos, do tipo ter que ficar nu em cena durante 2 horas, sendo que eu não sou uma pessoa feliz com o meu corpo, e não sou uma pessoa feliz nem com o meu corpo do ponto de vista estético, né? Nem com o meu corpo do ponto de vista do órgão sexual com o qual eu nasci. Mas eu tinha que expor isso. Isso estava ali, isso estava em questão, isso estava colocado e eu tinha que mostrar isso para as outras pessoas. E eu nunca pensei que isso fosse tão difícil. E finalmente eu fiz isso e isso me transformou. Então, essas duas experiências, elas me foram muito, 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 muito importantes, assim. E às vezes a importância de uma experiência vem da onde a gente menos espera, né? Eu vou fazer uma homenagem aqui ao Marcelo Deni, enfim, ele não está mais entre nós, mas é porque esse cara era um cara que, pelo menos na minha percepção, quando eu estava na graduação, ninguém dava muito por ele, no sentido de que as pessoas falavam, aula do Marcelo Deni, as pessoas meio que desprezavam ele, no sentido de que ele não era um professor muito bom. E, de fato, dando aula de maquiagem, eu fiz a disciplina de maquiagem, que é uma disciplina que ele dava, era uma aula ok, era uma aula que não tinha nada de bacana, assim, de super... Era legal ter uma aula de maquiagem, mas tudo bem, não era uma aula... uma aula. Mas depois, quando eu tive essa experiência com do Anatomia do Fauno, dessa peça com o Marcelo Deni, eu entendi que o Marcelo Deni não estava no lugar que ele deveria estar, ou seja, na faculdade. Que se ele dava uma aula menos potente do que ele poderia dar, é porque colocavam ele para dar uma aula muito menos potente do que ele poderia dar. E se ele ensinasse, e se ele fosse, de alguma forma, autorizado a ensinar aquilo que ele mais sabia, que ele mais gostava e que ele mais queria, que era aquilo que ele fez com a gente no processo da Anatomia do Fauno, ele seria considerado um dos melhores professores da faculdade. Mas colocavam ele para dar aula de maquiagem lá, de fazer maquiagens de bichinhos, sabe assim? Um pouco, acho que circunscreviam ele num papel, e que talvez isso tenha a ver com o papel do professor Bicha, sabe assim? No sentido de que muito, embora a gente tivesse muitos professores bichas, o Deni era o único que afirmava a sua bichice de forma clara, vamos dizer assim, de forma orgulhosa, né? E daí talvez ele fosse menos, enfim, menos privilegiado por isso, né? Na escolha das disciplinas que ele ia dar. Mas era um grande encenador. Menos levado a sério, né? Na pós-graduação, nos últimos anos, ele acabou tendo um destaque maior e conseguiu também
finalmente, que bom, né? Assim, reverter um pouco, pelo menos lá dentro da USP, né? Ele virou chefe depois, né? Exatamente, também, né? Teve uma experiência administrativa, mas também como docente. Eu pude reencontrá-lo nesse momento, né? De ter sido aluna dele também durante o doutorado, né? Eu fiz disciplinas na CAC, e foi bom, assim, de encontrar ele nessa fase, porque é essa a imagem que eu guardo, né? Eu também. Mas eu fiquei muito feliz, eu lembrei que a gente se encontrou na SP, só que você não estava em cena nesse dia. Você estava a gente se encontrou, você foi assistir. Porque essa peça, Anatomia do Fauno, o que aconteceu foi o seguinte, eu participei dela como ator nas 2 primeiras temporadas. Daí teve uma temporada que eu tive que sair. E daí foi talvez nesse dia que a gente foi, e eu estava como público. Isso. E depois eu voltei para uma apresentação especial que teve no Festival Mix Brasil, que foi lá no Centro Cultural, e daí foi uma apresentação meio comemorativa, e daí eu voltei. Mas a terceira temporada eu não participei, porque foram 3 temporadas. E depois mais a apresentação comemorativa. Então a terceira temporada eu não participei e vi como público. Que foi a terceira temporada, que foi, enfim, coisas na minha vida que eu não podia participar, porque era isso, assim, era uma experiência muito desgastante, dilacerante, como todo teatro, né, assim, no sentido de estar trabalhando de graça, não ganhar nada por isso, e muitas horas de dedicação e trabalho corporal, era uma peça fisicamente desgastante, e daí eu vivi as 2 primeiras temporadas, e depois eu na terceira temporada eu falei pro Danny que eu não conseguia mais, e daí parei, e depois na apresentação comemorativa final eu fui lá e participei, assim. E daí eu não lembrava de mais nada e errei um monte na apresentação comemorativa, foi uma desgraça. Não ficou de pau duro. Não fiquei de pau duro. Gente, comentários, perguntas, tá chegando no final, mas vamos, se possível, se quiserem aproveitar, enfim. Ah, Clélia, que bonito ouvir isso, obrigado. Que bom que você se sente fortalecida. Alguém gostaria de falar? Não? Gente, vocês não são assim. É o frio chegou aqui no sul da Bahia, a gente fazia aula, nossa, no começo do quadrimestre estava com entusiasmos, né? Deus dentro, fazendo jogos teatrais, a gente começou a investigar. Agora tá desse jeito, é assim que vocês me recebem meu convidado. Mas faz frio em Porto Seguro? Existe frio em Porto Seguro? Ah, eu estou de meia calça hoje, gente. Olha gente, isso. Porque aqui... Saí agora há pouco de cachecol. Aqui em Diamantina faz só frio. Os dias que faz calor aqui tá frio. E quando faz eu estava vendo aqui no Google Maps, dá 11 horas. Você precisa vir aqui fazer uma visita, viu? Vou mesmo. Eu já fui em Porto Seguro umas 2 ou 3 vezes, né? Mas faz tempo já. Mas não conheço, assim, não conheço a Universidade do Sul da Bahia, enfim. Mas preciso mesmo. Aqui em Diamantina é uma cidade fria, porque, assim, o norte de Minas, ele é todo quente, né? Porque ele é como o interior da Bahia. Então, né, bem quente, assim, uma coisa meio cerrado. Então, é bem quente, assim. Não chega a ser sertão, tipo, Nordeste, mas é bem quente. Mas Diamantina, especificamente, fica no alto de uma montanha. Então, aqui é muito gelado. Muito gelado. E hoje, até que tá de boa, assim. Eu tô, tipo, com uma roupinha ok. Mas, em geral, aqui é muito frio. Bom, gente, então vamos finalizando. Queria pedir para fazer suas últimas considerações. Novamente agradecer pela aula de hoje. Espero que seja a primeira de muitas contribuições aqui na UFSB,
de muitas trocas nossas também, nos nossos caminhos e trajetórias. Desejo muita sorte também na criação do curso de licenciatura, né, em Artes Cênicas. Muito que parabéns, espero que dê tudo certo, no que pudermos também somar forças, conte com a gente, e dizer para a turma que na semana que vem, dia 28, receberemos nossa última convidada, que é a Joyce de Lima, que está fazendo o doutorado dela na UDESC em Artes Cênicas, com minha orientação, e ela vai dar uma aula Pedagogias das Semi-Infâncias. A gente trabalhou juntas no PIA, que é o Programa de Iniciação Artística na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e ela está fazendo uma pesquisa de doutorado com a minha orientação de trabalho das infâncias e a cena do ponto de vista das articulações latino-americanas, trazendo experiências de vários países da América Latina, de programas de arte e educação para crianças nesses contextos. Então, ela vai ser interessante a aula nesse sentido, para a gente comparar um pouco as políticas de arte e educação do Brasil em relação a outros países, né? Então, muito obrigada de novo, Pê. E é isso. Com você. Obrigado a todos, a todas, a todos pela audiência, que vocês, enfim, né, possam levar mais essas palavras na malinha de palavras e aulas e coisas e experiências de vocês. E é isso, que os nossos caminhos se cruzem, foi muito gostosinho, tá bom? É isso, gente. Um beijo a todos e fiquemos aí, resistindo aos tempos que vêm. Vou ler aqui os comentários do chat para ficar gravado no vídeo. Beatriz Rosler. Obrigada, profa, e obrigada, P, pela partilha e por convidar a gente a experienciar juntos. Gostoso demais. Coração. Madu. Eu amei demais hoje. Agradeço a vocês, foi incrível. Bianca Barroso. Amei. Muito. Obrigada. Roberta Fonseca Marques, não tenho nenhum comentário, sou de outro curso, só gostaria de dizer que adorei a aula. Qual é o teu curso mesmo, Roberta? Bianca Barroso, boa noite. Pedro, coração. Carolina, eu vou ficar para sempre lendo. Para de escrever, gente. Muito obrigada. Foi uma ótima experiência. Boa noite. Rosemary, foi maravilhoso, muito obrigada. Roberta, bem e saúde. Lara Machado, obrigada, a aula de hoje foi incrível. Beatriz Rosler, ha, 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 ha. Madu, muito obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo, tchau. Axé.